Dia 27 de dezembro. Capítulos de hoje: Apocalipse 8, 9 e 10. Apocalipse 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar às orações do povo santo como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso misturada às orações do povo santo subiu do altar onde o anjo havia derramado o incenso até a presença de Deus. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. Em seguida, os 7 anjos com as 7 trombetas se prepararam para tocá-las. O primeiro anjo tocou sua trombeta e foram lançados sobre a terra granizo e fogo, misturados com sangue. 1/3 da terra pegou fogo e foi queimado 1/3 das árvores, além de toda a relva verde. O segundo anjo tocou sua trombeta e foi lançado sobre o mar algo parecido como uma grande montanha em chamas. 1/3 da água do mar se transformou em sangue. Morreu 1/3 de todos os seres vivos do mar e foi destruído 1/3 de todos os navios. O terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como uma tocha sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes de água. O nome da estrela era Amargor, pois tornou amargo 1/3 das águas, e muita gente morreu ao beber dessas águas amargas. O quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, da lua e das estrelas que escureceram. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Então vi e ouvi uma águia que voava no ponto mais alto do céu e gritava em voz alta: Terror, terror, terror sobre todos os habitantes da terra, pelo que acontecerá quando os 3 últimos anjos tocarem suas trombetas. Apocalipse 9. O 5º anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave para o poço do abismo. Quando o poço foi aberto, dele saiu fumaça como de uma imensa fornalha, e a luz do sol e o ar escureceram com a fumaça. Então da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra, e lhes foi dado poder para ferroarem como escorpiões. Receberam ordens para não danificar a vegetação, nem as plantas, nem as árvores, mas apenas as pessoas que não tivessem o selo de Deus na testa. Também lhes foi ordenado que não as matassem, mas que as atormentassem por 5 meses, com dor como a da ferroada do escorpião. Naqueles dias, as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham na cabeça algo semelhante a coroas de ouro, e o rosto parecia humano. Os cabelos eram como os de mulher e os dentes como os de leão. Vestiam uma couraça semelhante ao ferro, e suas asas rugiam como um exército de carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas que ferroavam como escorpiões, e por 5 meses tiveram poder para atormentar as pessoas. Seu rei é o anjo do abismo. Seu nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion. O primeiro terror passou, mas ainda vêm outros 2. O 6º anjo tocou sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que está na presença de Deus. A voz disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: Solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao rio Eufrates. Então os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Ouvi que seu exército era constituído de 200 milhões de soldados a cavalo. Em minha visão, vi os cavalos e os cavaleiros montados neles. Os cavaleiros usavam couraças vermelhas, azul escuras e amarelas. Os cavalos tinham cabeças como as de leão,
E da boca lhes saíam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto por essas 3 pragas que saíam da boca dos cavalos: fogo, fumaça e enxofre. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda tinha cabeças como de serpentes com as quais feriam as pessoas. Aqueles que não morreram dessas pragas ainda se recusaram a arrepender-se de seus pecados e seus atos perversos. Continuaram a adorar demônios e ídolos feitos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram de seus assassinatos, sua feitiçaria, sua imoralidade sexual e seus roubos. Apocalipse 10. Então vi outro anjo poderoso descendo do céu, envolto numa nuvem, com um arco-íris sobre a cabeça. Seu rosto brilhava como o sol e seus pés eram como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. O anjo pôs o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra. Deu um forte grito, como o rugido de um leão, e os 7 trovões responderam. No momento em que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões disseram, e não as escreva. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu, jurou em nome daquele que vive para todo sempre, que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Não haverá mais demora, disse ele. Quando o 7º anjo tocar sua trombeta, o plano que Deus manteve em segredo se cumprirá, conforme ele anunciou a seus servos os profetas. A voz do céu falou novamente comigo: vai e pegue o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Pegue-o e coma-o, disse ele. Ele será amargo em seu estômago, embora tenha um sabor doce como o mel em sua boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Em minha boca era doce como o mel, mas quando o engoli, tornou-se amargo em meu estômago. Então me foi dito: é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis.